Como dividir a sua terra em piquetes? Quantas partes dividir a terra em piquetes? Vou mostrar aqui para você como fazer, qual é o caminho, o que eu vou fazer aqui na propriedade. Então, pessoal, vamos lá. Olha só, essa é uma pergunta do Jair Souza Amorim. Ele perguntou aqui no canal quantos ele tem uma terra de 2 alqueires e quantos piquetes fazer. Vou mostrar aqui o quanto que é o ideal e o que eu faria inicialmente, depois eu vou fazer o que eu vou fazer aqui na minha propriedade. Primeiro, tenho 2 alqueires de terra. Eu estou considerando aqui alqueires de terra mineiro, que é o mesmo da minha região aqui. Um alqueire de terra mineiro é 4,84 hectares, que dá mais ou menos aí pouco mais de 9,6 hectares, somando, né, 2 alqueires de terra, igual ele falou. Então vamos lá, o que eu faria inicialmente? Eu dividiria essa terra em 5 partes. Você vai perguntar, por que 5 partes? Por que 5 piquetes? Primeiro, vou deixar uma pequena parte, uma área de lazer, que a gente chama. Essa área de lazer deve ter água, coxo para você suplementar os animais, coxo coberto de preferência, e coxo também para você colocar ração para eles, caso você for botar ração. Se não for colocar ração para eles, fazer uma terminação, uma TIP ali, um semi-confinamento ou confinamento, não precisa de mais coxo, só um pequeno coxo ali de sal mineral e um coxo um pouco maior, caso você for colocar proteinado, beleza? Essa área é a área de lazer, onde eles vão ali tomar água, comer um sal, dar uma descansada. Essa é a área, uma área comum para as 5 áreas, né, para as 5 divisões que eu faria ali nesse piquete. Porque poderia ser 4 também, mas eu vou falar 5. Por quê? Eu vou te explicar como que seria o jogo ali dos animais, né? A dança dos animais, vamos colocar assim, dentro dos piquetes, em 4 piquetes. Um piquete vai ficar de reserva, de bolsão, fazendo comida para a época da seca, e eu vou te explicar aqui. Primeiro, por que só 5 piquetes? Por conta do trabalho, pessoal. Piquetes aumenta muito, não aumenta muito, aumenta o nosso trabalho. Você imagina se você tem uma área toda extensiva, sem divisão nenhuma. Você coloca o gado lá e tá tudo bem. Ele fica lá o ano inteiro comendo ali, comendo as pontinhas, os brotinhos ali perto da água, porque ele gosta de comer perto da água. O final lá do seu pasto, o capim tá bonito, aí você fala, gente, meu gado não tá tão legal, mas eu tenho pasto. Claro que tem pasto lá no final, longe da água, onde o gado não gosta de ir comer. É por isso que a gente divide em piquetes, porque ele vai comer onde você quer e não onde ele quer. Um pasto sem divisão, ele vai comer onde ele quer, o gado vai comer onde ele quer. E aí ele vai comer perto da água, perto da sombra, o brotinho. Então, por isso que é o bom o piquete. O piquete não, o piquete você determina onde que ele vai comer. Por que 4 piquetes? A mão de obra. Imagina se fosse 8 piquetes, que é o tamanho ideal, na minha opinião. Se for leite, pode ser até mais. Porque 8 piquetes seria o ideal. Aí você imagina o tanto de trabalho e por que eu falo em 4 piquetes inicialmente. 8 piquetes seria o ideal, olha só. Mais ou menos de 3 em 3 dias você iria trocar de pasto. Então, de 3 em 3 dias, você iria trocar o gado de piquete. 3 em 3 dias. 3 em 3 dias. Talvez 2 em 2 dias, dependendo do lugar, ou 4 em 4 dias. Não é regra, tá, pessoal? Quero deixar claro aqui que o momento de entrada e o momento de saída de cada piquete é de acordo com a altura do capim. Então, fica muito atento quanto a isso. Esquece esse negócio, tem que ficar 2 dias, 3 dias, 4 dias. Eu estou exemplificando aqui para ficar mais claro para você. Vai ficar nessa média, entendeu? Vai ficar nessa média, de acordo, se você ajustar corretamente a quantidade de gado dentro da área, vai ficar mais ou menos nessa média de 2 dias, ou 3 dias, ou 4 dias. Tem área da nossa terra que é mais forte, o capim é mais forte, aguenta mais tempo. Tem outra área que aguenta menos. Então, você tem que controlar ali a entrada e saída por meio da altura do capim. A altura do capim. Vê qual que é o capim que é o seu aí, a hora que você for fazer piquete. Vê qual que é o seu capim. Procura dar uma pesquisada aqui na internet e veja qual que é a altura ideal para o seu gado entrar nesse piquete e qual que é a altura ideal para você tirar esse gado do piquete
sabendo ali controlar direitinho o capim, você ter um ótimo aproveitamento, fazer com que o gado coma melhor. O capim, a planta, você dá um descanso para ela crescer mais, crescer melhor. Então, fique muito atento quanto a isso daí. Entrar no piquete é de acordo com a altura, né, de capim. Mas vamos lá. O manejo. Então, de 3 em 3 dias, 3 em 3 dias, se fosse 8 piquetes. Quando você reduz para 4 piquetes, lembra, é 5, estou deixando um já de lado, que é o bolsão, é o step. Vamos trabalhar ali com 4 piquetes. 4 piquetes, você vai ficar ali em média, 10 dias. 10 dias em cada piquete. Então você vai trocar o gado de 10 em 10 dias. Mais ou menos, tá, pessoal? 10 dias, deu 10 dias, você vai e troca de piquete. Deu outros 10 dias, você vai e coloca no outro piquete. E aí você dá um descanso, que o capim, em média, ele gasta ali em torno de 30 dias para fazer aquela recuperação ideal. Você tirando o gado na altura ideal, né? Na altura que ele deve sair. Se você tirou ali na altura que ele deve sair, em média 30 dias ele está já na altura ideal para o gado entrar novamente. Então você dá descanso ao pasto, né, certinho, e você tem menos trabalho trocando só de 10 em 10 dias. Qual que é o ideal? O ideal é você trocar o gado de piquetes até 5 dias, vamos colocar assim. Por quê? A partir do 7º dia ali, até o 10º, assim, o capim já começa a brotar. Então, o gado, como eu disse, vai ali no brotinho e come. No 7º dia já vai no brotinho, ele comeu lá no primeiro dia, ele comeu aquele capim, depois 7 dias depois já está nascendo, aquele mesmo piquete, está nascendo o brotinho, ele vai lá e come. Ele não vai fazer isso na área toda, porque com 10 dias mais ou menos você já vai tirar ele e botar em outro piquete. Mas você assim, dessa forma, 4 piquetes só, você, por mais que o rotacionado não fique o ideal, a gente consegue mesclar um descanso legal para a planta e também consegue a questão da mão de obra, um trabalho menor. A gente consegue equilibrar isso. Então, 4 piquetes, a gente consegue fazer um giro apenas de 10 em 10 dias. Se fosse 8 piquetes, 3 em 3 dias, você tinha que estar rodando. E você não tem margem. Por quê? Se o seu capim está aguentando ali 3 dias os animais, você imagina, às vezes é um dia de domingo, às vezes você não quer ir lá na propriedade, ou você não mora na propriedade, ou você quer dar uma descansada, mas você tem que ir lá, porque se você passar um dia a mais com o gado no piquete, ele vai baixar demais a altura, e aí você vai atrapalhar o crescimento dele novamente. Se ele, né, diminuir, se ele passar do ponto de saída correto. Então a gente precisa estar muito atento a isso. 4 piquetes é um número ideal na minha concepção inicial, que a gente, além de aprender ali, para quem nunca fez o piquete, você aprende como funciona direitinho, pega o esquema ali e tal, e você consegue trabalhar muito bem essa questão do manejo, ou altura de capim, de 10 em 10 dias, 8 em 8 dias, 9 em 9 dias, 11 em 11 dias, vai depender aí do seu capim, do quanto que ele vai aguentar, e você vai dar qualidade para a planta, para ela crescer bem, para ela fornecer uma forragem boa, nova para o gado, e também você vai dar qualidade de comida para o animal, sem desestabilizar ali tanto a mão de obra. Se você ainda está com alguma dúvida, ou se você tem alguma dúvida que eu possa te responder, deixa aqui nos comentários. Quem sabe a sua dúvida é a dúvida de várias pessoas e a gente pode ajudar a todo mundo aqui. Vou falar agora sobre o que eu vou fazer. A gente tem uma área aqui, nós temos 2 áreas de 12 hectares. Todas as duas, uma eu estou começando ela do zero, e uma outra que nós já temos aqui com a estrutura melhor, mas ele só está em pasto dividido, ou seja, em 2, alternado. Eu pretendo em breve fazer piquetes nele. E aí como que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa, vou fazer 4 ou 5, eu ainda não decidi, mas eu vou fazer essa mesma coisa que eu falei, 4 ou 5, vou começar assim, vou entender como que o capim está se comportando, que o capim é um capim antigo, nunca foi adubado, nunca foi corrigida a terra. Eu até inclusive fiz vídeo e deixei aqui no canal
eu fazendo a análise de solo dessa terra para justamente corrigir ela também em breve. Esse é o equilíbrio. A gente faz com 4 ou 5 piquetes, vamos entendendo ali melhor o nosso capim, vamos colocando ele num patamar ok, que ele consiga crescer bem, você consegue dar uma qualidade de vida para ele, boa para a planta, e ao mesmo tempo você entrega uma boa comida para o seu gado. Então, pessoal, se você vai começar, se você vai dividir, divide em 4 partes iguais ou 5, ok? Coloque uma área de lazer no meio, se você puder, uma área de lazer, uma área de descanso para o gado, onde tenha água, tenha coxo. E todas as áreas, quando estiverem disponíveis para o gado, sempre vão levar eles para aquela área de lazer ali, aquela área de descanso. Se você quiser colocar, se você tiver água em todos os piquetes, se você quiser colocar um coxo em cada piquete, para o gado nem sair dali, ok, pode ser. Mas é um gasto estrutural a mais que você precisa fazer, investimento aí na sua área, na sua terra, para que você consiga colocar uma estrutura boa nos piquetes. Uma vez que o piquete precisa ter água e precisa ter pelo menos ali um sal mineral. Se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo, inscreva-se aqui no canal. Quero te agradecer muito por ter assistido aqui. Se você está com dúvida ainda em se inscrever aqui no canal, está chegando agora, olha aqui a nossa descrição aqui. Aqui tem todos os assuntos que a gente conversa aqui, que a gente fala aqui nesse canal, ok? Hoje eu estou de casa, o cenário está diferente, né? Isso é para mostrar que dá para criar gado, mesmo você não estando na propriedade todos os dias. No meu caso, sistema de recria, o que me dá aí flexibilidade entre o trabalho da cidade e o trabalho da roça, ok? Também tenho aqui vídeo no canal falando sobre isso. Muito obrigado por assistir até aqui. Que Deus nos abençoe. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau.